Como podem ver, eu estou agora fazendo aqui uma propaganda da Toyota. Toyota, você tem que terra forte. Você tem que para pagar a minha, ou melhor, como é que se diz? Impulsionar meu vídeo, viu? Me patrocinar. Que eu tô fazendo aqui uma propaganda de você. O carro que eu uso hoje é uma Toyota. Eu não vou deixar morrer os meus conhecimentos, não vou levar para o sepulcro, para o meu descanso final. Eu não vou deixar de passar os conhecimentos que eu adquiri de meus padres, meus colegas seminaristas. Tem a Heineken aqui também. Heineken, me ajude aí. Eu não ganho nada. Não ganho absolutamente nada. Bom, deixando as brincadeiras à parte, eu vim hoje falar de religião e espiritualidade. Jesus não. Nós não devemos nos embriagar. Está no Velho Testamento. Porém, o primeiro milagre de Jesus foi justamente transformar a água em vinho. Não que Jesus fosse um beberrão. Eu vou contar porque eu estive. Este vídeo eu vou fazer baseado na Bíblia, baseado na minha vivência conventual, baseado no que eu conheci andando pelas terras de Jesus em Israel. Talvez que sirva para despertar algumas pessoas que confundem o judaísmo com o cristianismo. Eu vou tirar aí o chapéu. Toyota, depois você me paga a propaganda que eu estou fazendo, viu? Então, eu
Desde criança, como disse, eu era coroinha, fiz a primeira comunhão e foi a minha base religiosa. Minha mãe, que era muito cristã, muito religiosa, muito católica, nos levava para as missas, sobretudo aos domingos. Só que depois que eu fiz a primeira comunhão, me apaixonei por Jesus. E eu não saí mais de dentro da igreja. Era coroinha, até que aos 10 anos, como diz, tive a oportunidade, uma bênção, de ir para o convento e lá ficar. Porque eu andava de cavalo com o padre aos 7, 8 anos. Depois que fiz a primeira Eucaristia, eu já andava com o padre. Até tem uma passagem que é interessante. Eu ia na garupa do padre, montado no cavalo. Ele não tinha jipe, não tinha nada. Depois ele veio ter jipe. Mas naquele tempo a gente viajava a cavalo. E eu ia na garupa do padre. E era meu padrinho de crisma. Eu disse: padrinho, eu queria um cavalo para mim. Eu não quero andar de garupa, não. Aí, padre Alcides, né, que também já é falecido, então ele falava sempre para as pessoas que, assim, uma vez por mês, meu padrinho, que era padre Alcides, padrinho de crisma, ele tirava para sair para as roças, fazer casamentos, batizados, celebrar missas, uma vez por mês. Tem uma passagem também interessante. Meu professor, não vou dizer o nome dele porque não quero envolvê-lo, e ele dizia que eu ia pedir a ele para ele me liberar nas sextas-feiras, que era quando o padre ia celebrar missas, como disse, batizados, ia para a roça. Mas só que ele saía sexta-feira e eu tinha aula sexta-feira. Eu ia para meu professor, que de bom grado, depois eu soube que ele se converteu ao final. Não sei se esse humilde, contribuiu para isso. Eu pedi a ele para que ele me liberasse na sexta-feira, a fim de que eu acompanhasse o padre. E ele dizia que não acreditava naquilo, mas que me liberava. Gratidão. Gratidão por isso, porque ele entendia, né, que eu, no caso, né, tinha aquela vocação. Então, fui assim acompanhando como coroinha, ajudava missas. Praticamente eu vivia dentro da igreja. Já cheguei a desmaiar no pé do altar de fome, porque o padre me chamava, meu padrinho me convidava e eu ia junto com ele, ele
Primeiro celebrava a missa das 6 horas, depois ele ia tomar o café, me convidava. Eu dizia, muito obrigado, padre, mas eu já comi. Mentira. Não tinha tomado café, meus pais não tinham nem se levantado ainda. E eu já saía para a igreja. E era uma Semana Santa e precisava bater aquele negócio, né? Trac, 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 trac. Aquele metraca. Tac, 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 tac. E eu ficava o dia todo na igreja. De hora em hora a gente tinha que ir com a metraca, né? Não sei se o povo do interior acho que deve lembrar disso. Convidando o povo, né? E chamando a atenção, que era Semana Santa, época de jejum, época de reclusão, né? E na hora da ladainha, de noite, eu disse ao meu padrinho, padrinho, eu tô tonto. Eu não tinha nem tomado café, nem almoçado e nem jantado. Acho que devia ter uns 8 anos, por aí, né? Que aos 10 eu fui pro convento. Mas eram uns 8 anos, 9 anos. Fiquei o dia todo sem comer. Passando a matraca lá, pac, 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 de hora em hora. Batia assim. Então, vamos voltar. Porque às vezes é necessário a gente explicar um pouco, né? E não ir ao ponto fundamental, mas tem um preâmbulo, né? Sempre existe um preâmbulo. Eu sei que fiquei lá no convento, passei 10 anos, saí aos 20 e poucos anos, e já contei essa história aqui, e tornei-me empresário, depois de trabalhar muito, de carteira assinada, né? Como falei. Então, eu já era empresário, tinha uma condição melhor, né? Conheci, como disse, da classe pobre, a classe mais rica que existe, que eu pude conhecer, era dono de hospitais, era dono de laboratórios, era dono de clínicas. Era reunião com gente, só gente grande, né? Falei, inclusive, de que a empresa de Tasso Gereissati queria fazer parceria comigo, eu recusei. Teve pessoa de São Paulo que queria comprar minha empresa, que mandava jatinho para me buscar, eu declinei. Então, porque a minha empresa faturava em 2010, 2012, faturava R$ 1 milhão, né? Mas eu nunca olhei o dinheiro. Hoje eu tenho assim, até com meu próprio filho, eu tenho algumas diferenças, sabe? Eu tenho algumas diferenças porque ele tem um modo de pensar e eu tenho que respeitar, e eu tenho o meu modo de pensar. Mas chega uma hora que você, como na minha idade, eu já não tenho mais condições. Até teria, se não fosse a cachaça. 70 anos, eu não estou tão velho assim, né? Mas eu plantei uma semente
para meus filhos, para meus netos, que eu acho que há de servir para eles prosseguirem na vida, mas o homem tem que ter coragem. Eu não nego que se eu voltasse à ativa novamente, eu não me apertaria por pouca coisa não, sabe? Hoje eu estou aqui acomodado. Estou aqui acomodado. Fiz o que tive de fazer. E agora, eles que prossigam. Dinheiro, eu acho assim, dinheiro é bom, mas o suficiente para a gente viver. Eu nunca quis, nunca almejei dinheiro demais. Até porque traz muita dor de cabeça, muita preocupação. Tem pessoas que conseguem 1 bilhão, já quer 2. Quando consegue 2, já quer 3. Quando consegue 3, já quer 4. E não vive. Não, eu não penso assim. Eu penso que fiz o suficiente para me manter equilibradamente, ter uma vida digna, né? E viver. Então, agora, sim, eu queria falar ainda dentro disso, sobre, naquele vídeo passado, eu fiz, de relance, eu citei Steve Jobs. Steve Jobs, que vem depois de mim na informática, até porque era mais novo, ele acumulou um capital equivalente a 7 bilhões de dólares. Era o que eu queria citar, mas o vídeo estava comprido e eu passei por cima. Mas ele acumulou 7 bilhões de dólares. Acontece que ele pegou um câncer, contraiu um câncer de pâncreas. E suas últimas palavras foram, em estado quase terminal: não eduquem seus filhos para serem ricos, mas para serem felizes. Eu não preciso de um carro de 200 mil dólares, quando um carro de 30 mil dólares me leva ao mesmo destino. Eu não preciso de um relógio que custa 170 mil, não sei se será dólares, né? Quando um de 2 mil dólares marca a mesma hora. Agora, para mim, o mais importante da fala de Steve Jobs, para mim, foi a frase
mais contundente quando ele diz: eu tenho dinheiro para contratar o profissional mais caro em qualquer área que eu queira, mas não tenho dinheiro para contratar uma pessoa que carregue a minha doença. Steve Jobs morreu com 59 anos, portanto, muito cedo. Morreu muito cedo. Vamos lá. Vejo que nessas igrejas evangélicas, sobretudo as igrejas neopentecostais ou pentecostais, eu só conheço aqui as neopentecostais, por isso vou me basear nelas, se vestindo com a bandeira de Israel. É uma infinita contradição. Por quê? Primeiro, quem matou Jesus foram os judeus. E agora passo a relatar a minha excursão por Israel. Eu queria começar com o seguinte pensamento. Estivemos, primeiramente, na Cisjordânia, onde lá existe a cidade de Belém. A cidade de Belém, pelo que a Bíblia nos relata, é a cidade onde nasceu Jesus Cristo, de Belém. Nasceu São João Batista, estive lá também. Em Nazaré tem a igreja da Natividade, onde Maria tem a gruta embaixo, simbolicamente, onde tudo indica foi quando São Gabriel, ou melhor, o Espírito Santo, apareceu a Maria e fez Jesus, fecundou Maria, o Espírito Santo. Jesus consubstancial ao Pai. E eu comprei um crucifixo, até, não sei se ainda tem um aqui na parede, Piruaro.
Não sei se cai. Eu comprei um crucifixo para eu subir. Embaixo tem o pretório, a igreja onde Jesus foi interrogado por Pilatos. Porque você há de observar o seguinte: de lá para cá já existe muita transformação com o tempo, muita transformação da época de Jesus. Mas existem lugares que ainda permanecem originais. Por exemplo, o Templo de Salomão, a Muralha das Lamentações ainda estão lá perfeitamente original. Só as muralhas, né? Porque com as invasões eu acho que é uma invasão, acho não, foi uma invasão romana que destruiu o templo de Jerusalém, eu acho. E Jesus até previu que aos 70 anos, mais ou menos, destruíram o templo de Jerusalém. Mas existem três religiões que convivem harmonicamente, respeitosamente, dentro de Jerusalém. Eu achei isso admirável. Tem os muçulmanos, tem os judeus e tem os cristãos. Vivem em harmonia. Só com um detalhe: nenhum pode afrontar a religião do outro. Tanto que este crucifixo que eu comprei em, acho que Belém, eu fui recomendado pelo guia. Isso ainda a gente estava começando a subir a Via Crucis, e eu fui recomendado a esconder o crucifixo. Eu coloquei aqui entre as calças, com a camisa por cima. Você não pode subir com a Bíblia, para não desrespeitar as outras religiões. Então eu subi com o crucifixo dentro das minhas calças e cobri. Só quando chegamos lá, tem o Gólgota, lugar da cabeça, onde Jesus foi crucificado, e que tem o templo da crucificação, onde Jesus foi crucificado, aonde se diz também que tem a pedra, nós vemos lá, a pedra onde Jesus foi lavado após tirarem o corpo de Jesus. É o Santo Sepulcro. É a igreja do Santo Sepulcro. Então, o fato que eu queria
que algumas pessoas evangélicas entendessem é que é contraditório você dizer que professa Jesus e se veste com a bandeira judaica. Entende? Será que essas pessoas leem? Será que essas pessoas sabem o que estão fazendo? Acredito que não. Estão sendo guiados feito gado, sem nenhuma compreensão. Olha que Jesus, ele lutou a favor dos pobres, que eram explorados, e lutou contra o poder de Roma e contra o poder judaico. Quem matou Jesus, quem induziu Jesus à morte, não foram os romanos. Não foram os romanos. Foram os judeus. Porque Jesus se dizia filho de Deus. E para eles isso era um pecado. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era aquele que veio para nos salvar. Então, os judeus, até hoje, existe, como é que chama aquele negócio 7 candelabros que tem Milnarte, não lembro agora, de mais ou menos 2 metros de altura. Lá, em Jerusalém, na espera, os judeus, na espera do Messias, que segundo eles haverá de vir. Então, se você que é neopentecostal, você que acredita que Jesus e o judaísmo são a mesma coisa, você está completamente enganado. Como começou a perseguição a Jesus? A perseguição a Jesus, ele ficou praticamente 30 anos anônimo,
Apenas sua mãe sabia dos poderes de Jesus. Apenas Maria, sua mãe, sabia dos poderes de Jesus. E seu primeiro milagre foi quando ele e os pais dele foram convidados, seus apóstolos, que ele já tinha alguns apóstolos que o seguiam, e ele foi convidado para a festa de Caná. Tomei até um vinhozinho, porque é tradição lá. Diz que é o mesmo vinho que vem desde o tempo de Jesus. É um vinho fraquinho. Acho que só tem gosto de uva mesmo. É como o vinho de missa. E lá faltou vinho. Na hora, com todos os convidados e os nubentes ficaram, claro, não é? Se dá uma festa, daqui a pouco falta bebida, você fica constrangido, não é? E Maria, sua mãe, que a mulher é mais perspicaz. A mulher, ela observa tudo. Maria disse: filho, está faltando vinho. Jesus ainda brinca com ela, né? Acredito que mais uma brincadeira. Ele não chamava mãe, não. Ele chamava mulher. Mulher. O que tenho eu a ver com isso? Mas Maria, que já sabia, já conhecia os dons de Jesus, chama os criados. Independentemente da vontade dele, chama os criados. Diz: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. E Jesus não teve saída. Era uma ordem da mãe. Jesus simplesmente diz: enchei as talhas com água. E os criados correram, pegaram água e encheram todas as talhas. E aí então Jesus faz o milagre, seu primeiro milagre. Ele transformou toda aquela água em vinho. Claro que todos ficaram surpresos. E os criados, quando foram ver as talhas, viram que em vez de água era vinho. Aí Jesus disse: levai ao mestre de cerimônia. Tinha um mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia experimentou, e quando experimentou aquele vinho, disse, ficou encabulado e disse: poxa, ele não sabia que Jesus havia realizado o milagre. Ele disse: é costume primeiro a gente servir o vinho pior, ruim,
E quando os convidados estão bêbados... Não, desculpe, deixa eu ver. Deixa eu corrigir aqui. Desculpe, deixa eu corrigir. O mestre de cerimônia disse: é incrível que primeiro a gente serve o bom vinho. E quando os convidados já estão bêbados, a gente serve o vinho mais ruim. Mas aqui está acontecendo o contrário. Servimos o mau vinho, o vinho mais ruim, e agora vem um melhor vinho. Ele não sabia que era o vinho que Jesus havia feito o milagre. Então, meus amigos, meus irmãos, só